Boa tarde, vamos entrando, esperar um pouquinho para os seguidores começarem a entrar. Já vi que o Léo, nosso convidado de hoje, já está aqui. Bem-vindos, espero que todo mundo esteja bem nessa quarentena, conseguindo aproveitar esse domingo. Espero que em casa, isolados, bem. Alessandro, querido, que bom que você está aqui. Bom, gente, vou começar a introduzir então esse nosso papo de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E eu estou muito animado, por isso que eu aceitei marcar de última hora, né, na correria, esse papo com o ator e autor Leonardo Neto. A gente vai falar hoje sobre o lançamento do livro desse espetáculo, Três Maneiras de Tocar no Assunto, que é um texto do Leonardo Neto, que ficou em cartaz aqui no Rio. Não sei se já fez temporadas fora do Rio também, se já circulou por São Paulo. E agora ele virou livro. Então eu vou convidar o Leonardo. Fiquem à vontade para interagir com a gente, mandar mensagem, dúvidas. Quem já viu a peça pode falar com a gente também, tá? Chamando o Léo para nossa conversa de domingo à tarde. Ei, Léo! Ei, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Gente, eu Obrigado amo. pelo convite. Não, estou muito feliz, muito animado dessa peça, que como você botou na dedicatória, que eu amei, eu estava torcendo muito pro livro. Eu lembro de você comentar isso, quando você viu o espetáculo e fez um comentário num post sobre a peça no Instagram. Você falou, você tem que publicar, tem que publicar. Conseguimos. Não, eu estou muito feliz. Bom, então para abrir esse papo, né, para quem está chegando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, por que que eu fiquei tão feliz de trocar com você. Eu fui, no ano passado, ver o espetáculo Três Maneiras de Tocar no Assunto, que tem direção do Fabiano de Freitas, do Dadado, que é um querido também que eu já conhecia. E fui lá no Teatro Poeirinha assistir com meu namorado e dois amigos que também estavam juntos. E eu lembro que estava todo mundo falando muito bem já do espetáculo no Rio de Janeiro. Já tinha tido um boca a boca, se bobear, já tinham rolado algumas indicações e até premiações. Eu falei, cara, eu tenho que ir. E todo mundo me mandava mensagens do tipo, você já viu? Felipe, você tem que ver. Você precisa ver. Aí eu falei, gente, eu já sei que é uma peça LGBT. Calma, eu já vou, eu já vou. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito surpreso e muito impactado com o espetáculo, porque além do tema que a gente pode destrinchar dessas três partes, a teatralidade que vocês conseguiram abordar, o próprio jogo daquela caixinha preta que é o Poeirinha, né? Como aquilo foi transformado em mil universos, com as projeções atrás, e como você dialogava com o seu texto, né? Lá para o passado, para nossa história, até chegarmos aqui, né? Seja falando de Stonewall, seja teatralizando o João Willis, né? Que é uma figura muito atual também política, né? Então, eu fiquei muito impactado, muito mexido. Eu saí de lá, assim, transformado. Eu falei, meu Deus, uma dramaturgia nacional. Ufa! É óbvio que eu não sou o único que estou fazendo projetos LGBT, mas foi tão bom para mim ver uma peça LGBT política forte, com um ator ali bombando, sabe? Reconhecida de crítica. Então eu olhei e foi um lugar de pertencimento muito legal. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, que daí acho que pode trazer todo mundo para o papo, é de onde surgiu esse desejo de construir essa peça, né? Antes da gente chegar nela do livro, que agora está disponível, como que esse projeto surgiu? De onde ele brotou? Porque o texto é seu também, né? Foi a junção de duas experiências. Alguns anos atrás, aqui no Rio, teve um projeto, um evento chamado Rio Diversidade. Não sei se você ouviu falar. A Márcia Que, Zanella da também, né? Márcia Zanelato, que foram... Era no Castelinho do Flamengo. Eram 4 textos de 4 autores, com 4 diretores e 4 atores. Eram 4 pequenos monólogos com temas LGBT
e o público circulava pelo casarão do Castelinho do Flamengo e assistia às quatro cenas. E eu, como a dramaturgia para mim é uma coisa, de uma certa forma, nova, a experiência de escrever é uma coisa que tem 5 anos, eu fico o tempo todo querendo me testar, me experimentar e tudo. E eu pensei, será que eu, depois que eu vi que eu adorei o projeto todo, eu falei, será que eu conseguiria escrever uma coisa assim, com essas coisas tão definidas assim? É um monólogo de 20 minutos sobre um tema LGBT. E fui me experimentar, ver se eu conseguia fazer alguma coisa. E escrevi o que veio a ser o primeiro dos 3 textos que compõem Três Maneiras, que é o texto O Homem de Uniforme Escolar, que é sobre bullying homofóbico em escola. E ele ficou um pouco guardado ali, na gaveta. Achei interessante e tal, guardei na gaveta. Aí eu reli este livro, Homossexualidade, uma História, um livro de 1996, de um cara chamado Colin Spencer, que na verdade não é um historiador, ele é um romancista, ele é dramaturgo também, tudo, e ele escreveu uma longa pesquisa, fez uma longa pesquisa sobre a homossexualidade desde as sociedades primitivas até o surgimento da AIDS. Esse livro é muito bacana, ele é de 1996, da editora Record, eu acho que ele não está mais em catálogo, mas deve ser encontrado facilmente na estante virtual. E nesse livro, eu já tinha lido na época, e tinha ele na minha estante e tal, e falei, vou dar uma lida de novo nesse livro. E aí ele define o século XIV como o surgimento do Estado homofóbico, que ele chama de Estado homofóbico. Que, assim, até o século XIV, a homossexualidade nas sociedades todas era uma coisa aceita e as pessoas conviviam com isso. Ela passa a ser um problema quando junta-se o governo, a autocracia do governo com a igreja, do Estado com a Igreja Católica. Surpresa, né? Nossa! E aí, a partir daí, então, é que a homossexualidade passa a ser demonizada e considerada, enfim, depois crime e tudo. Sim. E aí eu fiquei com essa questão do Estado homofóbico. Fiquei pensando o que seria o Estado homofóbico do século XXI. De que maneira a homofobia se manifesta, em que instâncias da sociedade. E fui tentando. Aí pensando, aí lembrei desse texto que eu tinha escrito sobre a escola. Falei, escola é uma das bases, né, da construção da sociedade. E aí me veio depois a repressão policial, né, a coisa da criminalização, e depois as políticas governamentais. A partir dessas 3, aí eu fui definindo, assim, a repressão policial, me lembrei de Stonewall. E aí quis escrever sobre Stonewall. De que maneira escrever sobre Stonewall foi, na verdade, particularizando, pessoalizando o fato histórico. Sim. Então, eu escrevi sobre a noite da revolta de Stonewall sendo contada por uma pessoa que esteve lá, uma pessoa que não existe. Sim, um personagem fictício, tem uma história dele e tudo, mas ele, contando aquela noite, ele conta o que aconteceu naquela noite, né? E aí tive que fazer uma pesquisa, cruzar pesquisas, porque se você for pesquisar sobre Stonewall, a noite da revolta, você encontra várias versões diferentes, com uma ordem de acontecimentos diferentes, ou com acontecimentos que estão em uma narração que não estão em outra. Então, eu acho que eu tenho a pretensão de ter conseguido, claro que deve ter algum erro, mas enfim, de tentar encontrar uma narrativa meio comum a todos, assim. E para pensar sobre a política governamental me veio a figura do Jean. E aí eu pensei, eu não vou fazer o Jean, mas eu vou me apropriar das palavras do Jean, que era uma coisa delicada de se fazer. Aí eu comecei a fazer uma longa pesquisa em YouTube de todos os vídeos que tinha o Jean, onde tinha desde entrevistas, pronunciamentos dele na Câmara, discursos, até trechos de do livro dele que eu tenho, que é o Que Será, que é o único livro dele que eu tenho, e fui selecionando trechos, transcrevendo textos. Fiz um grande
seleção de material. E aí eu imprimi tudo isso, cortei com uma tesoura e fui tentando montar um discurso único É incrível. que encadeasse isso. E aí precisei fazer pouquíssima, acho que do texto todo do Homem no Congresso Nacional, que é esse texto que usa as palavras do Jean, 98% são palavras do Jean. Uma ou outra frase eu acrescentei, ou enfim, modifiquei muito pouca coisa. E aí eu fui pedir, imprimi, encontrei com ele, falei, Jean, queria te pedir autorização para fazer isso, para que leia e ver o que você acha, ver se você me permite fazer isso. Aí ele falou, olha, eu vou ler, mas pode fazer, porque eu confio. Maravilhoso. Já. E aí então a gente tinha um espetáculo, assim, um texto para se fazer, onde tinha. E aí entrou o Dadá, do Fabiano de Freitas, que foi assim, porque ele transformou aqueles 3 textos num espetáculo só. A Né? direção A direção dele eu acho um primor. é um primor. É um primor. Primor. E de como ele conseguiu fazer com que os 3 textos conversassem, sabe? Então, ele na encenação, ele faz referências na encenação durante um texto a outro texto, através de marca, foi do Fabiano a ideia dos 3 porquês, que é uma pergunta que é feita à plateia nos 3 textos. Tinha no primeiro, eu acho, ou no do Jean, não sei. E ele falou, vamos repetir esses 3 porquês. E aí eu encaixei os porquês. Então o Fabiano foi um colaborador assim para o espetáculo, assim, fundamental. Assim, o trabalho dele eu acho também primoroso. E ele foi bastante indicado a prêmios também, eu acho com maior todo merecimento. Assim. Não, é incrível. E assim, Léo, você abre tantas gavetas com esse espetáculo, assim, né? Que eu fico pensando, meu Deus, como é que foi até para você mergulhar no seu próprio texto, né? Porque uma coisa é você escrever, né? E, enfim, pensar em qual sequência você quer, como começa, como termina, tal. Outra coisa é você entrar ali, porque daí você vira autor, mas tem que entrar no outro registro, né, ali, né? E tem passagens muito pesadas, né? Por mais que tenha humor também, né? Tem uma leveza, tem uma coisa lúdica, tem um ritmo bom, tal, mas deve ser muito difícil também às vezes, né? Passear por ali, né? Do primeiro do bullying foi particularmente mais difícil. Primeiro porque eu, logicamente, parto da minha experiência também, né? Eu me coloco, porque o primeiro texto, assim, para quem não conhece, não sabe, não conhece, as 3 maneiras também são 3 maneiras de narrar e de se relacionar com a plateia. Então, o primeiro texto, como é sobre a escola, assume a forma de uma palestra, né? Uma espécie de um palestrante, meio professor, que vai explicar para a plateia o que é o bullying, como fazer e quais as suas consequências, né? E durante essa palestra, que é muito irônica, tem um humor muito até agressivo às vezes, né? E coloca a plateia num lugar bastante desconfortável em alguns momentos, eu narro casos verídicos, alguns famosos, né? Que eu pesquisei. E um dos casos é o meu. Eu me coloco, né? Do Leonardo, eu falei, será que é ele? Sou eu totalmente. Tudo aquilo que eu falo, até o Luiz Cláudio se chamava Luiz Cláudio. O menino que tentou me afogar na piscina do clube se chamava Luiz Cláudio mesmo. Não sei por onde anda, se está vivo, se está morto, nem quero saber. Mas resolvi me colocar também como uma dessas experiências, uma dessas histórias. Embora isso não seja dito, o personagem não diz eu passei por isso. Ele se refere a um Leonardo, né, que sou eu. E tem a história, e as outras histórias que são histórias horríveis e... Horríveis. Aquela horríveis. de um aluno que cai na quina, eu lembro do vídeo. Isso tá no YouTube. Isso é um horror. Quando eu li, até quando eu li agora, me deu um... Porque eu lembrei da cena, eu falei, cara, que horror, né? E o lugar da tortura na escola, quando você coloca isso, logo no começo, eu acho, assim, não sei, tortura. Eu lembro que eu ri na hora da peça. Eu falei, cara, é tão absurdo e ao mesmo tempo é uma verdade. É um universo muito violento, né?
E aí, quando eu descrevo as formas de assédio, de bullying, são formas de tortura. E são as formas de assédio listadas, entendeu? Pelos órgãos Uhum. competentes que estudam isso. Então, o que define assédio é isso, 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 isso. E essas coisas são formas de tortura, né? Apedrejamento, molestamento sexual, sufocação, privação de alimentos, enfim, tem uma série de... São 16 formas de se praticar, né? E aí foi um pouco dura remexer um pouco nessas... Mas eu fui fundo, porque no final, no vídeo que tem no final, ainda coloco foto minha na escola, né? Passa rápido, mas é uma foto da minha turma na escola, eu com 7 anos de idade, né? Alguns bulinadores estão naquela foto. Enfim, eu meti o pé na jaca. Isso não, isso é tão louco, porque a escola, né? Ela sempre aparece na dramaturgia LGBT, principalmente com personagens gays, assim. Aqui no eu leio muitos livros chamado Young Adult, né? Que é como se fosse o novo infanto juvenil, assim. E 80 a 90% das histórias de primeiro amor ou de descoberta tem escola. O bullying na escola, o primeiro amor na escola, tudo na escola. E eu ainda sou de uma galera, de uma geração, acredito que você talvez também, que não viveu essa adolescência na escola. O primeiro amor na escola, eu estudava no São Bento, que era só de homem, podia ser o paraíso, né? E foi assim, um inferno, sabe? Hoje... Eu estudei numa escola, dita escola experimental. Era uma escola moderna, particular, de Niterói, que é onde eu nasci, e estudei nessa escola da alfabetização até o vestibular. Eu estou em Niterói, né? Minha família... Eu sei. Eu estou aqui no Ingá agora. Eu sou de Niterói. Minha mãe mora em Niterói até hoje. Eu moro em Caraí. E eu estudei nessa escola experimental, e é uma escola... A dona da escola era a secretária de educação do governo Geisel. Caraca. Em plena ditadura. Mas era uma escola experimental, assim, se propunha, era escola integral, tempo integral, você não tinha dever de casa, mas ficava o dia inteiro na escola, tinha matérias assim, apreciação estética. Não, até chamava apreciação estética. Eu adorava, a matéria que eu mais gostava. Tinha aula de muda, enfim, tinha tudo isso, e mesmo assim, era uma escola com bullying fortíssimo, não só aos gays, como aos negros, porque os filhos dos serventes tinham bolsa. E aí? Eles estudavam no meio da elite niteroiense e comiam pão que o diabo amassou. Né? Não. Tem um trecho que você colocou aqui, que eu vou ler, que é muito pequenininho, mas acho que resume isso, que é assim, você é gordo, é magro demais, usa óculos, tem uma mancha no rosto, puxa de uma perna, é quieto, é inteligente, é lento, é gago, usa aparelho, é preto, é pobre, tem acne, é baixo, é muito alto, é gay, não é gay, mas parece, não é, nem parece, mas cismaram que você é, porque você é diferente deles. Você é uma ameaça a alguma coisa que você nem imagina o que possa ser. Ao que o papai diz, ao que a mamãe pensa, ao que leu na revista, ao que o pastor falou, ao que viu na novela, ao que eu quero ser, ao que eu não quero ser. Cara, para mim esse bloco resume uma crueldade na escola que quando eu lembro que eu fazia bullying com alguém pior do que eu para sobreviver. É uma coisa muito comum, né? É uma forma de vingança ou um desejo de reparação. É uma coisa psicológica. Você que sofre, quando você tem a oportunidade, você faz também, né? Porque você se oprime também, né? Aceito. Eu não fazia, mas entendo perfeitamente assim, que isso aconteça e acho que é bastante comum. Eu acho que esse trecho que você leu, ele aponta para uma coisa que é o medo principal, que é o medo do diferente. Né? Qualquer coisa que seja diferente. Né? Então, não interessa se você for alto demais, ou se você for baixo demais, você é o poste ou você é o baixinho. Né? Ou você é o esqueleto ou você é a rolha de poço. Então você está sempre... E aí você tem que se encaixar num meio, né? Numa coisa média, medíocre, mediana, tá ali protegido pelo meio. Isso é um horror, né? Isso é o fim da picada.
E o viadinho é o clássico, né? Tipo, quando chegou, é quietinho, já é viado e acabou. Acabou até você se formar. É um horror. Eu comecei a sofrer bullying com 6, 7 anos de idade. Quando eu não tinha nenhuma questão de sexualidade, né? Eu era menino tímido, que já usava óculos. Eu comecei a usar óculos muito cedo, com 7 anos de idade. Gostava de ler e não gostava de futebol. Acabou. Então, uma coisa que surgiu na alfabetização, na primeira série do ensino fundamental. E como é a mesma escola, com as mesmas pessoas, pronto. Então, desde a primeira série do ensino fundamental, se estabeleceu isso, que eu era viadinho. É muita... E aí foi durante 11 anos. Tem uma coisa que você coloca agora também, do Luiz Otávio, né? Acho que é esse o nome, que é o babaca completo. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. É. Tem essas figuras que as pessoas pensam, mas você remói isso até hoje e tal. Eu vivi uma experiência muito, que eu acho para dramaturgia muito irônica, que eu ainda quero usar em algum dia, que é uma das minhas melhores amigas, a Cláudia Sardinha, escreveu comigo novela, eu trabalhei com ela sem parar. Ela namorou, foi casada, né, durante 15 anos, com um cara que era da minha sala. E ele nem fazia bullying comigo. Mas no dia do casamento dela, todos os padrinhos dele eram todos os babacas, idiotas do colégio. E eu lembro deles vindo falar comigo e a namorada de um deles, fulano falou com você, ele pediu desculpas pelo bullying. Aí eu, não, ele não pediu, mas tá tudo bem, eu quero que todos morram. Aí ela, eu falei, é verdade, pra mim tanto faz, todos podem morrer. E virei e saí. Falei, gente, não tem essa de agora, passou, gente. Não, vocês fizeram da minha vida um inferno. Vocês foram cruéis comigo. Vocês marcaram a minha vida num momento que era muito delicado. Se vocês não tivessem existido, talvez toda a minha adolescência fosse diferente, né? É muito cruel esse momento, realmente. Tá tentando ainda, né, se entender e já tá ali sabendo que é difícil. E a infância e a adolescência são períodos de formação onde as coisas marcam muito profundamente, né? Assim, então, é o pior momento para sofrer esse tipo de coisa, né? Porque quando você está adulto, formado, maduro, você pode passar pelas coisas com uma outra, né, uma outra forma de encarar e tudo, mas nessa fase é especificamente, particularmente cruel, né? Bom, Léo, esse é o primeiro monólogo, para quem não viu a peça, né, que abre, que é fortíssimo. O Léo já começa, né, não vou dar spoiler da peça inteira, óbvio, mas ele já começa também enfiando a cabeça num balde d'água, como se estivesse realmente sendo ali, né, afogado, sufocado, sofrendo essa violência. Então, já começa forte. E depois você volta no tempo, né? Você transporta a gente para o bar Stonewall, lá em Nova York, que também, para quem pode não saber, foi o bar onde, em 28 de junho de 1969, houve uma rebelião dos frequentadores LGBTs contra a perseguição policial, né? A repressão policial que acontecia. Acabou tendo um levante, no ano seguinte teve uma marcha em homenagem a esse acontecimento, e aí começaram a surgir as primeiras paradas do orgulho LGBT, e hoje, junho, é o mês do orgulho LGBT devido a esse acontecimento. Quando eu peguei o livro para ler agora, Léo, que eu nem me lembrava do nome, claro, de cada momento, era o homem com a pedra na mão, né? E aí eu aí eu peguei para ler, aí eu falei, gente, eu não lembro. Será que o Léo botou como o homem com a pedra na mão, que foi o grande herói? Eu falei, meu Deus, será que ele problematizou nesse lugar do homem branco que foi o líder da revolução? E não é nada disso, né? Na verdade, é um dos caras que está lá, inclusive com uma turma totalmente diversa, com travestis, mulheres trans. Você traz esse grupo, você dá esse imaginário, você coloca até da mulher lésbica que taca a pedra, que grita com o policial, né? Que bate no policial. Isso, que grita, que bate com o policial. Então, foi muito legal a maneira que você costurou tudo isso. Agora, por que... Quer dizer, é um pouco óbvio, mas assim, qual foi a sua ligação de assim, não, eu vou então falar de Stonewall. Eu quero falar sobre isso. Hoje a gente vê, né, até um movimento negro lá nos Estados Unidos contra a repressão policial. E a nossa grande rebelião, né, do movimento LGBT... também foi contra a repressão policial, né? Sim.
Bom, primeiro porque eu escolhi o Stonewall, porque você sabe que o Stonewall não foi nem a primeira vez, né? Eu Sim, descobri isso nas minhas pesquisas. eu soube de um Black Hat lá em Los Angeles também, acho. Não, E tem o... em São Francisco, 2 anos antes, vou contar essa historinha. Em 66, uma coisa que foi conhecida como a revolta da cafeteria Compton. A Ih, não. cafeteria Compton, é uma história que não é muito falada. A cafeteria Compton era um café servia, que era o único lugar que servia as travestis e transexuais que se prostituíam na noite. Então elas iam lá, tomavam café e era o único lugar que servia elas. E tinha as batidas, entravam os policiais, levavam, a mesma coisa de sempre. E um dia as trans e as travestis resolveram enfrentar a polícia. Só que elas se deram mal. Elas não saíram vitoriosas. Elas apanharam, elas foram presas, enfim, acabou. Né? Depois você procura, dá uma pesquisada no Google, Cafeteria Compton. Não, vou Revolta Cafeteria Compton. É uma história incrível. E eu li que tem um cara que escreveu, até falei com o Fabiano sobre isso, que eu acho que pode interessar ele, um cara que escreveu uma peça sobre isso e está montando com travestis e transexuais lá em São Francisco. não, vou Está montando, já montou, enfim. Mas aí, mas o Stonewall era a primeira vez que tinha dado certo. sim. Né? Foi a primeira vez que houve um enfrentamento e que a comunidade LGBT saiu vitoriosa. E isso é um marco fundamental na luta pelos direitos civis. Então eu achei que era o fato mais... Tanto que o Dia do Orgulho LGBT é por causa disso, no mesmo dia, 28 de junho. Então eu achei que era era esse o assunto que tinha que ser focado. Quando eu fiz a peça, a gente teve uns dias com debates. E teve um debate um dia com alunos da PUC, alunos da Ana Kfouri, e um deles me perguntou por que eu escolhi o Stonewall, mas um pouco, de uma certa forma, criticando essa escolha. Dizendo que eu poderia ter escolhido alguma coisa no Brasil. Tá. Embora não tenha nada no Brasil que tenha tido essa dimensão mundial. Né? Porque o Stonewall é uma coisa que reverberou no mundo inteiro. Né? Tanto que se comemora no mundo inteiro. Uhum. Mas ele falou do Bar Ferro, em São Paulo, que era um bar de lésbicos. Mas são coisas muito específicas de uma comunidade muito específica. As lésbicas de São Paulo. O bar Stonewall foi uma coisa que reverberou no mundo. Não achava que era esse, e era um fato histórico que tinha que ser, que todo mundo conhecia, pelo menos muita gente conhece mais do que a história do Bar Ferro. E portanto, essa ideia de personalizar a visão do fato histórico resultaria melhor. Né? Esse cara que conta, que vai contando, que era o dia do aniversário dele, não sei o quê, ele nem fala a princípio do Stonewall, ele começa falando da Judy Garland, que ele era fã da Judy Garland, porque eu descobri que a Judy Garland foi enterrada no dia da revolta do Stonewall. Inclusive, existe uma das versões que tem aqui, os gays estavam reunidos no Stonewall para chorar o enterro da Judy Garland, o que muitos manifestantes remanescentes da revolta contestam. Eles acham que isso é uma coisa redutora, dizer que as bichas estavam lá para chorar a estrela de cinema que morreu, que não é verdade. Enfim, eu estou tendo mais a acreditar no que eles estão falando, porque eles estavam lá. Vamos lá. Mas, né? Mas um assunto que você tocou, que é muito bacana, que é essa representação branca, loura, que tem nos filmes, porque tem 2 filmes sobre Stonewall, né? Tem o de 2016, que é o do Roland Emmerich, e tem um independente do final dos anos 90. Que eu vi os 2. E nos 2 filmes tem a mesma coisa. O protagonista, o herói, é branco, louro, de olho azul, e a ele é dado um papel fundamental na revolta, quando é exatamente o oposto. Né? Foram os negros, as trans, as bichas pretas, foram elas que enfrentaram. É claro que também tinha brancos, também tinha latinos, mas foram as lésbicas, e os negros e as trans que tomaram a frente. Né? São elas que vão na frente, batendo o salto de sapato no asfalto e fazendo assim para a polícia, enquanto a tropa de choque está vindo. Elas que estão na frente, entendeu? Então, a gente tem que botar de novo essa gente no protagonismo. São eles, e não o herói louro, branco, de olho azul. Isso é uma coisa, um vício do cinema, um vício do audiovisual, de embranquecer.
mostra muito do galã, o ponto. História. Exatamente, exatamente. A Marsha P. Johnson, que tem um documentário incrível sobre ela no Netflix, era uma das que estava à frente. A Silvia Rivera, que depois foi sacaneada pelo movimento LGBT, no ano seguinte, uma história horrorosa, que acabou mendiga na rua, morando na rua, que aparece no documentário da marcha. Eu fiquei chocadíssimo com essa história. O discurso que ela faz na primeira marcha, comemoração de um ano do Stonewall, é uma coisa que tem que ser dita até hoje, assim. Né? Ela falou: eu perdi tudo por causa de vocês. Perdi tudo por causa desse movimento. Vocês me tratam assim. É bom, tá na hora da gente também pensar na homofobia dentro do próprio movimento LGBT, que é uma coisa que aí fala-se no texto, no terceiro texto, quando o Jean se dirige... Eu amo esse final. Não, aí, óbvio que o terceiro, daí você faz esse congressista, que na verdade nem tem esse tom de congressista, mas é tão político o texto que a domina o palco ali também. Ele está no Congresso, é um congressista, é um deputado. Não digo que é o Jean, não nomeio como Jean, não o imito, não faço ele, só me aproprio das palavras. E ele, além de revelar o bullying dentro do Congresso Nacional, que remete ao primeiro texto da escola, né? Ele passa pelas mesmas situações, e aí dentro de um órgão de Estado, com homens adultos, né? Ele reproduz o ambiente de adolescentes e crianças numa escola. Ele depois se dirige à militância do movimento LGBT, que estaria, teoricamente, assistindo esse discurso do dia 28, na comemoração do orgulho LGBT, que é um discurso que ele faz no dia do orgulho LGBT para os seus pares no Congresso. E aí ele chama atenção para isso, né? Para essa homofobia internalizada e essa própria divisão dentro do movimento, né? E de ataque às pessoas que estão lutando por esse movimento, que é uma coisa muito complicada. Eu vi agora, Léo, tá tendo até alguma polêmica sobre a mulher trans idosa que está sendo atacada, mas eu confesso que estou por fora disso. Mas eu lembro quando eu conversei com a Luísa Marilac, por causa dela, né? Eu estava lá na mesa LGBT lá da Bienal e a Luísa estava. E eu lembro que ela falava do livro e ela verbalizou para mim que ela já foi muito cobrada também, às vezes, de falar besteira ou de não ter um discurso tão militante. E ela falou: gente, eu não tive nem acesso à escola. Eu tive que sobreviver nos últimos anos, né? Então, eu acho que a própria comunidade também, às vezes, tem isso, sabe? Eu que tenho acesso aos livros, que não são baratos, eu que tive o privilégio de fazer um bom ensino e que tenho uma formação intelectual, às vezes cobro de todo mundo da própria comunidade que saiba tudo e que, se não souber, tá por fora e tá contra a gente. Então, assim, é muito... Tem um lado elitista também, né? Tem uma diferença de classes nesses discursos, né? Que tem que ser botadas em debate também. E tem uma valorização do comportamento heteronormativo, né? Sempre. Né? Os gays que querem se enquadrar dentro de uma forma de comportamento e de visual, nós chamamos de padrãozinho, né? Que querem passar despercebidos e querem se misturar, né, com a parte heterossexual da sociedade como se fosse um deles, né? E, portanto, rejeita as efeminadas, as travestis, as transexuais, os transexuais, enfim, todas as coisas que diferem disso. Isso é gay que vota em Bolsonaro, né? Ponto. É uma coisa que não tem explicação, isso, né? Não Pois é. Quer dizer, tem essa construção de um auto-ódio até às vezes, né? Tipo, eu sou gay, mas gente... Se eu pudesse, não seria. Não queria ser, né? Aqui, Léo, só para eu não perder, porque o Dadado deu uma recomendação muito legal, que realmente é muito bom, eu vi até metade, preciso completar. É um documentário chamado Revelação, que está na Netflix, sobre a representação das pessoas trans no cinema americano, que vale muito a pena. Eu vi metade, assim... O que remete... Me lembrou muito um outro documentário que eu quero indicar aqui, que não tem no Netflix, mas se encontra para baixar na internet, chamado O Celuloide Secreto.
Em inglês chama The Celluloid Closet, o armário de celuloide. Também você encontra com o nome de O Outro Lado de Hollywood, que é um documentário nos mesmos moldes do Revelação, que trata da representação gay no cinema americano, não só americano, no cinema, desde a criação do cinema. É um documentário nos mesmos moldes, parece até que são os mesmos diretores, porque tem os depoimentos, tem as cenas dos filmes e tudo. Também vale muito a pena ver esse filme. É um filme final dos anos 90. Tem também um livro que, quando a gente fala do... Ai, meu Deus, do Bar Ferros, né? Eu fiz um curso agora que eu indico muito, na real, do Renan Quinalha, que é um professor maravilhoso. A história do movimento LGBT no Brasil. História do movimento LGBT no Brasil. E é um livro, assim, muito importante, porque ele resgata exatamente coisas que, assim, a gente não conhece tanto a história, porque as pessoas não documentaram, ou perdemos, né? Então é muito legal agora também ver uma geração que tá... Não, vamos publicar, vamos botar, vamos lembrar da nossa primeira parada, vamos lembrar da nossa Stonewall, né? Vamos resgatar tudo isso. A gente sabe de muita coisa. Ano passado eu participei de um evento no Sesc Ipiranga, em São Paulo, chamado Dramaturgias, onde eles reúnem dramaturgos, diretores, enfim, durante 3 semanas, que tem uma série de eventos. Tem apresentação de espetáculos em processo, workshops e tal. E eu dei uma oficina junto com o Ronaldo Serruia, que é um ator e diretor e dramaturgo de São Paulo. É dele o curso que eu fiz com o Dadado. Com o Dadado. Incrível, sobre a representação do HIV e da AIDS nas artes. Gente, façam, é incrível. E eu quero fazer, eu vou fazer também. Eu não fiz ainda, mas teve 2 edições já, né? Três. Foram 3. Turma 3, vai ter turma 4 agora. Vou estar na turma 4. E a gente foi conversando, a gente ia dar junto a oficina e tal, e ele trouxe uma ideia, eu achei ótimo e tal, mas a gente tinha que escolher temas da história do movimento LGBT no Brasil. E ele me falou de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Uma coisa que aconteceu nos anos 80 em São Paulo, chamada Operação Tarântula. Já ouviu falar disso? Ouvi pelos cursos também, porque eu não conhecia antes. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Foi o Ronaldo que me falou disso no ano passado. E isso é uma coisa que aconteceu nos anos 80. Final dos 80, acho que final dos 80, começo dos 90. Eu nunca tinha ouvido falar. Oficial. Oficial da polícia, os gays no centro de São Paulo. Isso é uma coisa... E você vê como a nossa história é desconhecida até pra gente mesmo. História recente, né? Super. Um doc, Léo, muito legal para quem quiser ver, chamado São Paulo em Hi-Fi. H-I-F-I. São Paulo em Hi-Fi, do Luf Steffen. Ele faz uma cobertura com depoimentos de várias pessoas que viveram na década de 60, 70 e 80 da Night Gay em São Paulo. É incrível, porque você vê assim, juro, tinha drag descendo a Paulista de elefante para entrar na boate. É nesse nível de história que você fala que... E aí, óbvio que o filme fala sobre a Operação Tarântula, que foi a primeira vez que eu ouvi também, e fala, né, quando chega ali em 80, sobre o começo da epidemia da AIDS, como vários funcionários das boates foram morrendo, enfim, termina com esse período, assim. É muito legal. Estamos falando aqui também de um documentário que eu não conheço, mas quero conhecer, que é Screaming Queens, The Riot at Compton's Cafeteria, de 2005, provavelmente sobre a rebelião que o Léo falou. Exatamente, eu não sabia que tinha um documentário. Agora, Léo, vamos falar um pouquinho sobre o desejo de você publicar um livro, né? De você colocar disponível para todo mundo essa peça. Da onde veio também esse desejo e qual a importância que você vê da gente ter cada vez mais aqui no Brasil, né? No Rio, no caso que a gente está no Rio, São Paulo, mas no Brasil inteiro, da gente publicar, né, a nossa dramaturgia contemporânea nacional. Vem disso, porque eu acho que quem escreve, você escreve também, quem escreve tem o desejo de ter o que você escreveu registrado e acessível, né? O teatro é uma coisa muito efêmera, quem viu, viu, quem não viu. Então, se eu monto a peça e esse texto só existe enquanto eu falo ele, depois a peça acaba, ninguém nunca mais monta, esse texto não existe, né? Então a gente tem vontade de deixar isso acessível até para quem não viu, quem mora em outros estados, quem mora daqui a 20 anos,
tem um livro com aquilo registrado, né? Isso faz a nossa história teatral, a história da nossa dramaturgia também, né? Então, o desejo vem daí. Eu escrevi uma peça antes Sim. dessa, chamada A Ordem Natural das Coisas. Eu escrevi 2 peças antes dessa, foi a minha terceira peça. Mas a segunda peça chama-se A Ordem Natural das Coisas. Eu até botei aqui do lado para fazer uma propaganda. Basta, A cadê? Ordem Natural das Coisas foi publicada pela mesma editora que publicou Por Três Maneiras de Tocar no Assunto. E é isso, deixar o texto acessível para além da vida útil da peça, né, do espetáculo, né? É isso. E esse texto, então, do Três Maneiras, então, acho mais importante ainda, porque toca um assunto que não tem... Quer dizer, você vê até um vídeo seu, você falando numa live com o Jean, você falando que você vai fazer um levantamento dos seus livros de literatura gay, e você descobriu que tinha 530 livros, né, de literatura gay, que você nem sabia que era tanto. Mas teatro não tem muito. Essa é a loucura pra mim. Assim, quando eu vou para festival de cinema com os meus curtas, né? Existem, assim, muitos e gigantes festivais de cinema LGBTs. Uhum. Eu fui com um curta meu lá para São Francisco, no Frameline. Parece que você entra numa Disney LGBT. É porque o amigo meu que tava lá comigo, ele vivia comprando tudo. Tipo assim, realmente, muito pink money e muito branco privilegiado, realmente, Uhum. sabe? Eu cheguei ali, eu falei, uma Disney, tem tipo assim, o Museu da História LGBT, que eu já falo, meu Deus, o que é isso? Com a roupa do Harvey Milk. Aí tem a bandeira enorme, tem a lojinha onde ele trabalhava, tem um cinema, que é uma das coisas mais lindas. Tem loja, tem faixa de pedestre em arco-íris. Você fala, cara, que mundo é esse? Onde eu... Uhum. No cinema, eu já frequentei muitos festivais de cinema LGBT e tem uma produção muito forte. O teatro, aqui no Rio, eu vejo cada vez mais, assim. Mas quando eu Uhum. olho a quantidade de espetáculos publicados heterossexuais, que é até estranho, né? Tipo, falar que uma peça é hétero, mas assim, com conflitos heterossexuais, personagens heterossexuais, tem muito mais. E já é difícil publicar teatro, porque também não é toda editora que publica teatro. Não, muito poucas. Muito Muito. poucas. Cobogó, a sua, que eu não conhecia, a Giostre e a Cândido. São as que eu Ah, sei sim. de teatro. E mesmo assim é difícil, porque ou você tem que pagar, ou você tem que ser muito cult para ser publicado. Então tem toda uma curadoria também que não é. Você vai lá para fora, tem assim, a peça estreou, já tem um livro vendendo. Tipo, sei lá, Londres, Nova York, tudo bem. O livro vende no teatro. O livro vende na hora. Aí eu falei, cara, que cultura que a gente ainda não tem de publicar a nossa dramaturgia, né? Parece que se eu mostrar o meu texto, alguém vai querer roubar ele, alguém vai querer montar ele. Eu sinto muito que tem umas produções que nem querem publicar, com medo de perder os direitos do texto. Eu falo, gente, compartilha isso. Mas não é assim, né? Porque quando a publicação, de publicar o texto, não tira os direitos de quem está com os direitos de montagem. É Isso é óbvio. uma besteira. Agora, eu ia falar uma coisa. Eu ia falar que a gente está muito atrasado nisso. A gente ainda está discutindo beijo na novela. Não. Isso Em eu sei. 2021, a gente está discutindo beijo de novela, gente. É. Né? Que é uma coisa que em qualquer país do mundo acontece há anos. Né? Se você vê as produções da Netflix, então tem mais isso. Né? A gente está bem atrasadinho nessa coisa. Então, aí você quer que já publicar teatro já é um problema. Publicar teatro de peças LGBT, então aí é... Nossa. Léo, essa questão da representação LGBT, né? Ela é tão louca e a gente é tão atrasado e, ao mesmo tempo, ela é tão importante para as futuras gerações, né? Porque quando você faz a sua peça, que nem eu, tipo assim, eu tenho 34 anos, mas em algum lugar foi a primeira peça que eu vi de um certo modo, sabe? Uhum. Tipo, eu já tinha visto no Tô na Fazenda, outros espetáculos LGBTs, mas alguma maneira do que você estava dizendo era a primeira vez na vida que eu estava ouvindo alguém fazer. Uhum. Então, eu tenho 34 anos, demorou 34 anos para eu ver um espetáculo assim aqui no Brasil, aqui no Rio. É muito louco. Quando eu fiz o propaganda... Nós, os nossos livros.
Quando eu fiz o 40 anos esta noite, que também é uma, enfim, é uma comédia sobre famílias homoafetivas, de personagens que querem ser pais e serem mães, eu lembro de pessoas virem falar tipo assim, caraca, nossa, como eu queria ter visto essa peça quando eu era mais novo. E eu penso, gente, eu queria ter visto, porque eu não vi nenhuma peça Uhum, com protagonistas gays falando sobre serem pais e mães. Ninguém me disse nem que eu podia ser pai. Ninguém nem me disse que eu tinha direito a uhum. formar uma família. Então, a gente está nesse nível de carência. E aqui, aí eu acho que você pode falar da sua experiência, né? Eu hoje fico feliz de ver vários amigos mais novos, até. Eu tô com 4 amigos de 20 e poucos, que são galanzinhos e que estão na Globo e que já postam foto com o namorado, que falam que não tem problema. O medo que eles já revelaram para mim e que eu tive durante anos, até entender que a minha carreira não era essa, Uhum. fazer outra coisa, é, um medo de perder trabalho, de serem rotulados, de só fazer coisa LGBT, então, e de lá, era tão grande que essas pessoas não conseguem nem viver a própria vida por causa do trabalho. Então, aqui é isso. A gente está debatendo o beijo gay na novela. Uhum. Tá debatendo ainda se o ator é gay ou não. É, como que foi pra você, assim? Porque você tem um nível de maturidade, essa peça é muito foda, Léo. É tipo, você passou por algum momento com esses conflitos de nós, pequenos mortais, assim? Claro, a coisa da representação, então, na minha época, então, se você cresceu sem, imagina eu, né? Eu tenho 52, por exemplo, novela, né? Eu fui uma criança que viu muita novela, né? Aliás, eu não era uma criança que ia muito ao teatro infantil. Então, o meu contato com a dramaturgia, com atores, veio a princípio a partir da televisão, desde muito cedo. Então, eu vi todas aquelas novelas dos anos 70, experimentar, vi tudo aquilo. Foi aquilo que um pouco que formou. E eu lembro de dois, sei lá, 10 anos de 72, que é quando eu começo a ter memórias, né, de televisão, até começo dos anos 80, eu lembro de dois casos de uma coisa na televisão que insinuava muito sutilmente E poderia. essa questão, que foi a novela O Rebu, a primeira versão, onde o Zimbinski e o Buza Ferraz, no final, se revelavam como sendo um casal. Era um crime passional, o crime da festa. Porque a versão que passou depois mudou o sexo do personagem, virou Patrícia Pilar. Mas era o Zimbinski, que era um velho que tinha um namorado que ele bancava, que era um rapaz. E ele mata a mulher que está se metendo com o rapaz na festa. Então, mas isso era uma coisa, na novela das 10, que eu via porque meus pais eram bacanas e mesmo assim via meio dormindo, porque já era tarde e tal. E lembro, acho que 80, 81, uma novela do Gilberto Braga chamada Brilhante, onde tinha um personagem do Denis Carvalho, chamado Inácio, que eu nunca esqueci, que foi o primeiro personagem onde a questão era essa. E ao mesmo tempo não se falava a palavra. Era muito louco isso, porque era um personagem que existia para isso. Era um jovem, filho de um casal de milionários, que era a Fernanda Montenegro e o Mário Lago, que era gay e que era um gay enrustido e que tinha essa questão, ele não conseguia assumir por conta da pressão familiar, da posição social. E ele bebia, e ele despirocava, ele era forçado a casar com uma mulher. A personagem inteira era criada a partir disso. E não se falava a palavra. Então, também cresci muito carente. Né? Só fui ver um filme de temática LGBT também nos anos 80. Começo dos anos 80, 84, 85, que eu fui assim, a primeira vez e vi um filme que tinha isso, que tinha um beijo, né? E isso é tão... Porque eu estava vendo Hollywood, a minissérie do Netflix, Que é e é incrível. onde essa questão da representação, quer dizer, as pessoas falam, tem uma leitura, eu acho, um pouco rasa do seriado, que mas é muito fantasioso, é muito, imagina, é muito ascético. A questão não é essa. Eu acho que ele é tratado como uma fábula mesmo, né? Aquilo é real. Mas ele toca, a questão principal é a questão da representatividade. Se em 1930 você tivesse tido
uma protagonista negra com um homem branco ganhando o Oscar, as coisas teriam sido muito diferentes. Poderiam estar muito diferentes já hoje, né? Não, isso é tão louco que eu quero muito a segunda temporada, porque o gancho é também uma proposta de assim, eu quero agora um casal gay protagonista. É isso. Mas vai ter a segunda temporada? Eu achei que era uma minissérie. Não achei que era um seriado de temporadas. Esse gancho no final, que aquele cara que faz o Sheldon, Sim. ele fala assim, cara, eu quero, tipo assim, agora eu quero 2 protagonistas gays. Pra mim, aquilo ali foi um recado do Ryan Murphy, que é assim... Sim, mas aí termina com os filmes já sendo rodado, né? Então, eu acho que dá a entender que seria o que aconteceria. Eu não sei se vai ter uma segunda temporada. Eu achei que era um seriado. Não tem que ter. Eu quero uma temporada problematizando protagonistas gays, porque me perguntaram muito, né? Como eu escrevi Bom Sucesso e Totalmente Demais também, sempre, agora em junho, me perguntaram, mas você acha possível a gente ter um protagonista LGBT, né? Um casal gay que seja protagonista de uma novela? Aí eu, gente, só se for quando eu tiver 80 anos, ou uma revolução. Não veremos isso vivos. Não estaremos vivos. Vivo nunca, porque assim, para ter isso, esse casal precisa ter a mesma gama de conflitos que os outros e precisa ter a mesma demonstração de afeto que nem um casal hétero. E isso, cada um beijo, é uma questão de Ministério Público, de classificação etária, do horário e o escambau. Então, assim, aqui no Brasil é foda mesmo. É bem... E é a questão da... Eu, no final de Hollywood, eu chorava lágrimas de esguicho, como um bebê, porque a importância da representatividade, da representação, né, na comunicação de massa nossa, eu acho fundamental, uma questão ainda temos muito a discutir sobre isso. Léo, como faltam agora 8 minutinhos aqui, passa assim, que nem só peça, que tinha 2 horas e só fui descobrir que tinha 2 horas quando acabou. Não tinha 2 horas não, tá louco? A peça tem 1h25. Não. 1h25. Que isso? Eu faço a peça, acredita em mim. A peça não tem 2 horas, mas é um monólogo de 2 horas. Eu morri, não tenho nem idade para isso mais, mesmo. Quando eu saí, que eu olhei e falei assim, mas já são 10h30. Eu falei, essa peça teve 1h30, porque monólogo, né? Tem essa ideia de que vai demorar muito, porque é uma pessoa só falando e tal. Quando eu vi, passou assim, quando acabou, eu falei, meu Deus. E aquele final com as projeções, umas imagens conhecidas, né? Mas várias fortes também, né? Então você acaba... Meu Deus. 2 coisinhas que eu queria saber. Uma é básica, sobre como comprar o livro já. Mas eu queria saber, o Jean teve a oportunidade de ler ou de ver uma gravação, porque, né, ele se exilou... A gente fez uma gravação para ele e postamos no YouTube com o link fechado, só para ele ver. E ele me mandou um e-mail tão bonito que tá lá guardado, eu não consigo jogar fora. Que ele fala assim, eu não faço outra coisa senão chorar. Que amor. Foi para ele, disse que para ele foi muito forte ver as palavras dele na boca de outra pessoa, numa outra contextualização. Disse que foi muito forte para ele. Coisas que já tinham sido ditas há anos atrás e em outras situações, em outras circunstâncias, para outras pessoas, sendo ditas ali no palco de um teatro, daquele jeito. Ele disse que ele ficou muito sensibilizado. Então, ele já mandei uns livros para ele, mandei pelo correio e mandei esse link para ele poder ter uma ideia, pelo menos, do que era, entendeu? Mas quero muito ainda que ele veja, claro, quando tudo isso passar, se a gente toda for para a lata de lixo, do esquecimento, ele puder voltar, e a gente poder fazer essa peça e ele poder assistir, o meu sonho. Tem muita gente perguntando, é óbvio, né? Se a peça volta e tal, é óbvio que agora o teatro está no momento dele. A gente teve uma temporada em São Paulo interrompida no meio por causa da pandemia, né? A gente estava em cartaz no Sesc Ipiranga, eram 4 semanas de temporada, a gente estava na 3ª. Parou e a gente tinha um festival de Curitiba, a gente ia fazer o circuito Sesc aqui no Rio de Janeiro, fazer 9 unidades do Sesc. Tudo isso cancelado, enfim. Não sei, está tudo pronto. O cenário está na minha casa, está guardado aqui, o figurino está no meu armário, o texto, de vez em quando eu passo, ele na cabeça.
Pra já E tô pronto para fazer de novo. Quando der, estamos aí. pessoas também perguntando agora, é óbvio, porque tem esse movimento também online. Alguma possibilidade ou desejo de disponibilizar a peça online por um dia, por uma sessão, alguma coisa assim ou Essa não? gravação que a gente tem é uma gravação muito precária. Ah, tá. Não gostaria. Foi uma coisa feita para o Jean ver, porque a gente fez a peça sem dinheiro nenhum. A gente fez uma peça com dinheiro de um financiamento coletivo. Ah, Só. E fomos para um teatro particular, quer dizer, um nível de loucura e de ousadia que, meu amor, tem que né? fazer. Então, assim, a gente não tinha dinheiro para fazer uma gravação bacana, com 2 câmeras, 3 câmeras, entendeu? A gente fez uma gravação muito, quase caseira, entendeu? Então, essa gravação eu não gostaria de disponibilizar. A gente fez o segundo, a gente fez o Homem com a Pedra na Mão nas lives do Sesc. Tá Ai, lá no, tá lá no YouTube, na página do Sesc São Paulo. Eu fiz em casa, com figurinho de roupa, com minha cachorra participa, fiz no sofá da minha sala, com roupão e roupa de dormir. Era uma ideia, era uma versão doméstica quarentena do Homem com a Pedra na Mão, só do segundo. E foi uma coisa que o Sesc está fazendo essas gravações, essas transmissões ao vivo, e me chamaram a gente para fazer. Foi uma coisa que me deixou muito feliz. Então eu fiz o segundo do Stonewall, mas não é o espetáculo. não, mas eu vou Né? compartilhar. É uma. É. E Fica eu lá tô, na página do Sesc São Paulo por um mês, por 30 dias. e eu tô Depois vendo acho que retira. aqui, ó, gente, compartilhando para quem quiser saber mais informação sobre a peça, né? O Instagram, o perfil deles é @3, o número, Maneiras Teatro, que nem tá aqui no comentário. Agora, Léo, pra gente finalizar, porque faltam 2 minutinhos, onde que as pessoas podem comprar e adquirir o seu livrinho? Bom, a gente já está fazendo lançamento virtual porque, por causa da pandemia, a gente tinha marcado noite de autógrafos e tudo, e teve que cancelar. Então, a gente vai fazer um lançamento, um pré-lançamento através da página da Livros Ilimitados, que é a editora. Então, lá no meu perfil no Instagram, embaixo, na bio, embaixo da minha foto, não tem um link já direto para a página. Então, é só procurar Léo Neto 68, que é o meu perfil. Embaixo na bio tem um link direto, que é no site da editora, www.livrosilimitados.com. Lá você compra o livro e você vai receber esse livro autografado com uma dedicatória. Porque eles já estou com os livros aqui em casa, eles me mandam os nomes, eu faço a dedicatória como se fosse uma noite de autógrafos. É E eles isso. vêm aqui buscar os livros e mandam para as pessoas. Demora um pouquinho por conta desse trâmite, mas é um lançamento, uma noite de autógrafos virtual. Depois, daqui a pouquinho, ele vai entrar nos sites todos de americanas.com, Amazon, Travessa Online, mas a gente resolveu primeiro restringir ao site da editora para poder fazer essa ação das dedicatórias e autógrafos. Tá, Léo, muito obrigado pelo papo. Adorei. Contagem regressiva que me dá um nervoso dessa. Obrigado de verdade. Obrigado. Obrigado a Por você. amo, acho Obrigado. foda Obrigado. demais. Eu comprei o livro feliz, li feliz e acho muito importante a gente não só fazer, né, incentivar essa cultura, essa dramaturgia nacional e LGBT que a gente ainda está engatinhando, né? Então, parabéns pelo projeto. É muito legal mesmo. Obrigado. Tá? Obrigado. Tá bom. Um beijo, gente. Beijo. Tem bom domingo aí. Tchau. Tchau.